No mês de julho, o Projeto Ilhas do Rio anunciou o lançamento de seu novo ciclo de trabalho, agora com a consultoria técnica do WWF Brasil e o patrocínio da Associação IEP e da gestora de fundos JGP. O programa Verde Mar fez uma sequência de entrevistas para explicar melhor como vão ser as pesquisas nesta nova fase. Neste programa, desembarcamos nas ilhas para falar sobre a mastofauna com a Júlia Luz e a flora com o Máximo Bovini. Desde o início do projeto Ilhas do Rio, não é só dentro d'água que as pesquisas são realizadas. A diversidade da fauna e flora das ilhas é objeto de estudos já há alguns anos. Mais do que isso, na Ilha Comprida é feito um trabalho pioneiro para o controle do capim-colonião, uma espécie exótica invasora que se alastra rapidamente, impedindo o crescimento de espécies nativas. Este trabalho já conseguiu resultados importantes e aos poucos vem recuperando a vegetação do monumento natural. Ao longo desse período, os pesquisadores também se depararam com espécies de fauna que passam a ser estudadas agora, nesta nova fase do projeto Ilhas do Rio. Morcegos, ratos e até um coelho já foi avistado nas ilhas. E a pesquisa da mastofauna tem como objetivo fazer o levantamento destas espécies de mamíferos que ocorrem por lá. E isso é importante tanto para proteger espécies nativas, quanto detectar possíveis ameaças de espécies exóticas à biodiversidade local. É isso, e para falar hoje sobre as pesquisas nas Ilhas Cagarras, né, propriamente dito, sobre as ilhas, a gente vai conversar hoje com o Máximo Bovini e com a Júlia Luz, que vão falar um pouco sobre as pesquisas, né? O Máximo sobre a pesquisa de flora e o trabalho do manejo ali do capim-colonião, e a Júlia, que está agora entrando nessa nova fase do projeto Ilhas do Rio para pesquisar a mastofauna, os mamíferos que estão ali nas ilhas. Bom dia, Máximo, bom dia, Júlia. Já que a Júlia está na tela aí, eu quero já começar com ela perguntando, pedindo para ela contar um pouco como que vai ser aí essa nova fase do projeto Ilhas do Rio e como vai ser essa pesquisa com a mastofauna, né? E o que é a mastofauna, para quem não conhece? Bom, para quem não conhece a mastofauna, quando a gente fala, né, são os mamíferos de floral. A gente não tem expectativa de achar mamíferos grandes lá, de grande porte, né? Por exemplo, onças, etc. Mas a gente tem principalmente roedores e morcegos nas ilhas. Aí me passou agora uma foto também da capivara, que foi registrada, né? E o coelho, que a gente está nessa expectativa se vai achar esse coelho ou não vai achar, né? Então, a gente vai começar agora. A gente fez 2 excursões só na Ilha Comprida no ano passado. Mas fazer essa fase 4 aí é um diagnóstico inicial, né? A gente tentar ir em todas as ilhas para ver se tem mamíferos nessas ilhas, em quais ilhas tem mamíferos, que espécies de mamíferos, quantos indivíduos, né? Então, assim, como tem muito pouca informação sobre os mamíferos terrestres, a gente está com muitas perguntas e poucas respostas ainda aí nesse início. Acho que uma perspectiva boa de fazer essa leitura inicial de que espécies correndo ali, né? Muito bom. A gente Máximo, já sabe algumas coisas, né? Mas aí aos poucos a gente sim, vai... e acho que boa parte dessas informações vem do Máximo, que tem desembarcado na ilha há algum tempo, né? E encontrado já recentemente, a Aline já falou, e eu estava ouvindo a conversa de vocês antes, um coelho apareceu por lá, e agora essa história da capivara. Máximo, conta um pouco o que você já encontrou por ali e a pesquisa que é realizada, né, já desde praticamente o início do projeto Ilhas do Rio com a flora das ilhas. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, Júlia. É um prazer estar aqui, falar do projeto Ilhas do Rio, das Cagarras, para mim é sempre um grande prazer. Eu já estou, desde a primeira fase do projeto, né, Ilhas do Rio, já estou há bastante tempo, né, desde a sua concepção, isso já vai 10 anos praticamente. Já desembarquei inúmeras vezes lá nas ilhas, e eu comecei com o inventário da flora, né? A gente tinha que saber o que tinha lá, né? Nenhum pesquisador, de fato, havia desembarcado na ilha para fazer um inventário florístico ali. Então, nós, nessa primeira fase, fizemos todo um inventário florístico, encontramos 190 espécies de flora, e ao longo desse tempo foram
muitas novidades vão acontecendo, né? Espécies endêmicas, espécies raras, ameaçadas de extinção. Aí veio a segunda fase, que já me assustou um pouco mais no sentido de espécies exóticas. O capim colonião é um fato, né? Ele invade aquelas ilhas de uma forma muito agressiva, principalmente a Ilha Comprida. Então, na segunda fase, eu e minha equipe, nós já nos preocupamos em como a gente pode conter esse capim, né? O capim, ele tira toda a flora nativa local, né, toda a biodiversidade local, né, ele é muito agressivo. Então, na segunda fase já foi feito alguns princípios de metodologia para a retirada desse capim. Na terceira etapa, então, na terceira fase, já fizemos um novo método de retirada do capim, que é o método da nucleação. E agora, nessa quarta etapa, vamos continuar com esse monitoramento do capim, com novas medições, um novo plantio. E ao longo desses 10 anos, muitas novidades foram encontradas, né? Não é minha praia, parte da fauna, mas encontrei, claro, um coelho exótico ali, porque, né, nessas indas e vindas das ilhas, eu me deparei com coelho. Então, isso chamou a atenção de muita gente. Né? E outras novidades também foram surgindo a nível de flora, como eu falei, como uma espécie que estava extinta para o município do Rio de Janeiro, e hoje ela está ali no cume da Ilha Redonda, que é de difícil acesso. Então, nós tiramos ela da categoria de extinta do Rio de Janeiro para criticamente em perigo. Então, essas foram algumas das novidades que encontramos nesses 10 anos. Né? Legal. E, Júlia, agora, como que poderia chegar um morcego ou um rato nas Ilhas Cagarras? Ou esses animais, eles poderiam estar lá já há muito tempo? Por exemplo, o coelho não, porque o coelho é europeu, mas um rato, por exemplo, ele poderia estar lá já há muito tempo. Como que chega lá? Vai nadando, alguém leva, vai com embarcação? Como que ele chega lá? Então, né, os morcegos, eles têm uma capacidade de voo que realmente é bem maior do que a gente tinha noção há um tempo, né? Hoje em dia tem muita gente fazendo radiotelemetria, tem um estudo no México que viu que tem morcego que voa 60 quilômetros, né, numa noite. Então, eles estão ali a 4, ou a redonda a 8 quilômetros, então os morcegos poderiam chegar voando sem problema. Em relação aos ratos, né, o que a gente tem, o que a gente já comprovou que tem lá são essas ratazanas, são europeias, exóticas, né? E provavelmente vieram com embarcações, mas agora a gente ainda não tem a menor noção. Será que elas estão desde a época do descobrimento do Brasil? Será que elas estão há 300, há 20, há 50 anos? Os relatos dos pescadores indicam que eles já viam ali na Comprida há bastante tempo, né? E aí a gente tem essa de começar, a gente está, né, claro, muito no início do projeto, né? Então, com o diagnóstico, mas a ideia é que a gente possa também fazer análise de genéticas para ver se a gente consegue rastrear geneticamente de onde vêm exatamente essas populações e há quanto tempo elas podem estar isoladas ou não, porque talvez elas não estejam, né? A gente tem que pensar nessa questão das embarcações que chegam ali perto. Será que elas estão todas tendo cuidado para não levar nenhum, né? Será que além da Ana a gente também tem aquele ratinho menor, os músculos, que a gente chama de camundongo, digamos assim? Outra questão na Comprida acho menos provável, mas será que lá no topo da Redonda, ao redor ilha, né? Será que a gente tem alguma espécie nativa, endêmica de roedor? Ou até mesmo um pequeno marsupialzinho, né? Assim, a gente... talvez, assim, pela área, realmente a gente não sabe se a ilha é capaz de aguentar uma população de um roedor, quantos indivíduos aquela região em termos de alimento, disponibilidade de recursos, de tocas, etc., poderia suportar uma população realmente de uma espécie nativa. Mas aí uma nativa talvez estar lá há 20 mil anos, né, isolada. Mas, por enquanto, do que a gente tem registro mesmo, que são as ratazanas, elas foram levadas pelo homem e é isso que caracteriza uma espécie como exótica, né? E as espécies exóticas invasoras causar um impacto muito grande nas populações que já vivem ali, por exemplo, até nas populações de aves. A gente já tem estudos que mostram o quanto que os ratos eles predam ovos, e isso pode ser um problema para as fragatas, para os jatobás e para outras espécies, né? Então a gente precisa realmente dar uma vasculhada aí.
E, Máximo, você tem uma história, né, com uma espécie endêmica ali das ilhas, com a perereca, né, que estudando a flora acabou descobrindo uma nova espécie que tinha ali. Conta um pouco como que foi isso aí, né, essa descoberta. É, essa história aí é famosa, né? São casos que acontecem, né, com os pesquisadores. É, ainda na primeira fase do projeto, eu estava nessa inventário florístico, e lá as ilhas ela tem várias espécies bandeiras, que eu digo assim, né? O próprio gerivá, que é a palmeira, né? Que a gente já vista ali da praia de Ipanema, né? Aquelas palmeiras, e tem um número muito grande de espécies, tanto de cactos como bromélias. São espécies bandeiras que a gente tem como símbolo do Mona. E eu coletando uma dessas bromélias, a Neurogélia cruenta, coletando para levar para o laboratório, lá para o Jardim Botânico, para chegar na espécie, enfim, toda aquela história. Então, como eu chego à tardinha, né, das ilhas, né, eu coletei toda essa bromélia, ela é bastante grande, e eu trouxe para casa, né, para no dia seguinte levar para o laboratório, para o Jardim Botânico. E eu moro no 7º andar aqui, né, então eu deixei na varanda essa bromélia, eu falei, bom, amanhã de manhã eu levo lá para o Jardim Botânico. E à noite, tranquilamente aqui na sala, eu vejo uma perereca pulando assim no chão da sala. Imagina no 7º andar, né? Uma perereca pulando, né? Aí foi aquela correria, meu filho, minha esposa, uma perereca, perereca, perereca. E, enfim, claro que chegou da bromélia, é óbvio que chegou da bromélia, só pode ter sido. Né? Aí eu guardei e tal, e levei entreguei para o Fernando Moraes, que é outro pesquisador aqui do projeto, que ele é zoólogo, enfim, ele tem acesso ao Museu Nacional, enfim, aí chegaram à conclusão que era uma espécie nova. Então, quer dizer, então são coisas que acontecem, né? Porque as bromélias, elas têm uma cooperação muito grande com as bromélias, né? A bromélia, ela capta a água da chuva. Elas têm aquele formato de tanque, né? Capta a água da chuva. Então, ali é um mundo para invertebrados ou para pequenos vertebrados. Então, essa perereca, ali é cheio de girino, eles, com certeza, eles desenvolvem dentro dessa bromélia, e dali eles saem, ou às vezes até retornam, né? Já em formato de perereca. Então, com certeza, essa perereca veio com a bromélia, e são coisas que acontecem na nossa pesquisa, né? Então, é uma espécie nova, e foi mais um grande marco dentro do projeto. Muito legal isso. É interessante que agora a Júlia vai com esse olhar, né? Vai atrás. Quem sabe não descobre aí como ela falou, um marsupial nativo ou alguma outra espécie. Eu vou aproveitar aqui para dar um salve para todo mundo que está acompanhando. Carlos Ferreira, Camila Reis, do LAPEAR, Laboratório de Ações e Pesquisas em Educação Ambiental da Unirio, o Vinícius Dora, do WWF, salve a equipe do Projeto Ilhas do Rio e Verde Mar, a Claudine Minsen, a Suzana Guimarães, que vai fazer a pesquisa com as tartarugas marinhas, e a Aline Aguiar, falando, né, que é super importante as pesquisas com espécies exóticas em ambiente insular. Mônica Mateira, eu quero pegar uma pesquisa da Aline, a pergunta da Aline Aguiar aqui. Pesquisa da flora super importante, uma vez que um dos objetivos do Monacagarras é proteger remanescentes da Mata Atlântica e a grande pressão de desmatamento nesse ecossistema. E aí ela pergunta para o Máximo, você acha possível fazer o experimento em maior escala para a recuperação da flora nativa na Ilha Comprida? Sim, sim. Uma vez a gente fechando uma boa metodologia, como é o caso agora, que a gente está acertando essa metodologia, como eu falei, o capim ele é muito agressivo, ele cresce muito rápido. Então, uma vez a gente acertando essa metodologia, com uma boa equipe, né, porque a logística é muito complicada. Né? É o primeiro, é um experimento pioneiro em ilhas. Eu não conheço, já pesquisei muito, eu não conheço esse tipo de experimento de restauração, de retirada de capim em ilhas aqui no Brasil. Eu não conheço. Tem vários tipos de restauração no continente, óbvio, mas em ilhas eu não conheço. É um experimento pioneiro. Então envolve uma logística muito grande. Mas uma vez a gente fechando essa metodologia, encontrando a melhor forma de custo-benefício, tem que pensar nisso, tem que ser barato, tem que ser um custo barato, né, e que não agrida a paisagem, que é o caso da nucleação que a gente está fazendo agora. Sim, dá para transformar em grande escala, que é o que eu pretendo agora na fase 4. Uma vez que essas primeiras mudas que nós plantamos há 4 anos atrás, a gente começar a ver que elas já pegaram, né, elas não têm mais uma mortalidade muito alta, a gente já pensa em aumentar essa área
né, dentro, claro, da ilha comprida, ainda mantendo esse método de nucleação e aumentar já para começar a chegar já bem na borda da mata. Então, sim, é possível, sim. Tendo uma metodologia já mais precisa, sem dúvida. E fala um pouquinho, vocês trabalham diferentes metodologias, né? Eu vi que tem diferentes metodologias mesmo. Quem quiser acompanhar, até já convido todo mundo no canal do YouTube do Projeto Ilhas do Rio. Tem um documentário Ilhas do Rio, Ciência e Conservação, e mostra em mais detalhes todas as linhas de pesquisa do Projeto Ilhas do Rio, um pouco da história, mas eu queria que o Máximo explicasse um pouco, né? Como que são essas metodologias que vocês estão testando e qual que é a ideia por trás disso tudo? Na verdade, foram duas metodologias, né? Como eu falei, a fase 2 e a fase 3 do projeto. A fase 2 era muito pioneira, então nós usamos 4 metodologias, né? Que foi a metodologia do mulching, da lona preta, né? Onde o sol não penetra no solo, que o sol é um grande aliado do capim, então a gente tem que evitar isso. Então a técnica do mulching, da roçada manual, do plantio direto e da aplicação do herbicida. Foram quatro metodologias que nós utilizamos. Mas vale lembrar que antes de a gente usar essas 4 metodologias, para dizer qual era a mais eficiente, o capim estava lá há centenas de anos, né? Ele já estava com 2 metros de altura. Então, antes de aplicar essas metodologias, nós tivemos que retirar um pouco desse capim para poder colocar a lona, para fazer a roçada, enfim. E então, o que aconteceu